Oi, sou Vinícius Fernandes, estudante de Psicologia da UFRN e estou aqui para a abertura oficial do conteúdo deste canal com o meu primeiro Vinicast. E na minha presença está Matheus Trajano, Carol Calderaro e Hugo Anderson. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde quem está escutando aí. Boa tarde, Carol. Boa tarde, galera. Boa tarde, Anderson. Boa tarde a todos. Muito bom. E a minha intenção, com esse primeiro conteúdo de tantos que nós temos o projeto de publicar esses conteúdos referente ao que é o conteúdo diário de um estudante de psicologia, a minha ideia inicial era tentar fazer um conteúdo que registrasse a beleza que é estar cursando psicologia. Somos estudantes do terceiro período nesse instante. A gente está gravando aqui no dia 21 de junho do ano de 2020, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E a intenção é que alguém que possa vir a escutar esteja sentindo a leveza de estar na nossa companhia, como se a gente estivesse conversando no nosso cotidiano a respeito de coisas que são pertinentes ao universo da psicologia. Já vou começar com a pergunta inaugural, que é uma pergunta que eu confesso, Carol Calderaro, até hoje eu não tenho resposta para ela. Não tenho o Matheus, não tenho o Anderson, o que é psicologia? Alguém teria alguma sugestão? Eu acho que essa é uma dúvida que perdura através das décadas, Vinícius, e que quando você me chamou para o podcast e eu fui pensar sobre essa pergunta norteadora, eu realmente fiquei com a mesma sensação, que não tem uma resposta prática e definida ainda. Eu sou uma pessoa que entrou no curso achando que existia uma psicologia, assim como existia talvez uma medicina, uma química, uma física, achando que se eu entrasse em absolutamente qualquer consultório de psicologia, no Brasil e no mundo, eu ia ser atendido da mesma forma, pelos mesmos protocolos, pelos mesmos jeitos. E, como diria a saudosa Ana Bock, não existe uma psicologia, existem psicologias no plural. Os profissionais são os mais diversos possíveis, as chances de você ser atendido de formas diferentes são incontáveis. Então, há diversos paradigmas, há diversos caminhos na psicologia, alguns totalmente rivais, inclusive, diametralmente opostos. E traçar um denominador comum entre tantas visões possíveis é um desafio que eu, sinceramente, ainda não consigo vislumbrar, porque são visões, como eu já disse, extremamente plurais, e sistematizar algo que pudesse uni-las certamente é uma tarefa difícil. Quem sabe até o fim desse podcast a gente consiga algum consenso. Bom, eu acredito que Matheus disse o que eu queria dizer, não é mesmo? Porque quando Vinícius trouxe essa pergunta, eu pensei no primeiro momento que eu de fato não tenho uma resposta. Eu não acredito que é possível você encontrar uma unidade que possa responder a uma pergunta que corresponde a uma multiplicidade de perspectivas, de teorias e de visões de homem, visões de sujeito. O que eu acredito também é que, de um certo modo, como outras grandes áreas do conhecimento, o que a psicologia busca é o entendimento do homem. Esse entendimento ele pode partir de diversas óticas, pode ser por meio da visão da mente, como uma ciência da mente, mas também tem aqueles que negam a existência da mente, ou que não dão primazia para ela, então pode ser como uma ciência do comportamento, pode ser uma ciência que entende o homem principalmente no seu meio social. Então são muitas as possíveis respostas e, na minha perspectiva, não tem como você simplesmente uni-las. Até porque você buscar sistematizar, como o Matheus disse, que a gente ainda não tem essa visão, essa resposta pronta para a pergunta, seria talvez podar as diferenças entre
essas perspectivas muitas vezes concorrentes, e podar seria perder a riqueza delas, na minha visão. E é Sim. isso. Concordo com o que os colegas disseram e realmente tem uma grande divergência na área da psicologia. É difícil você definir um padrão entre as abordagens e desde a constituição da área da psicologia, até mesmo o nome, né? Psicologia, estudo da psique, termo grego referente à alma, então a partir daí a gente já tem a noção de que se trata de uma coisa subjetiva, porque realmente é. Então, quando a gente tem como objeto de estudo o indivíduo, a gente está falando de uma investigação de um sujeito que é moldado pelo social e tem características biológicas que são expressas no social. Então, é extremamente complexo. Então, por isso que há as divergências nas abordagens da psicologia, são divergências epistemológicas, são divergências de método, conclusões diferentes. Então, é uma coisa a se pensar. Mas, de qualquer forma, eu acho que o desenvolvimento da psicologia é inevitável na história. Mas eu não digo aqui da psicologia clínica, da terapia pela fala iniciada lá com Freud. Eu digo a respeito de algo para tentar nos entender e aplacar as nossas necessidades, aplacar o nosso sofrimento. Então, a gente pode dizer que a psicologia surge de forma discreta junto com a filosofia, porque a gente tem a indagação de questões que são referentes à natureza humana, são referentes ao conteúdo psicológico e questionam questões como a loucura, o normal, a nossa função no mundo. E tudo isso tem a ver também com a psicologia, ou seja, com nós. Interessante, Anderson, você falando sobre essa perspectiva mais estendida do que seria a psicologia. Eu fico imaginando o tipo de público, Matheus, Carol, Anderson, que pode vir a ter um encontro com esse conteúdo, e isso pode abranger tanto estudantes de psicologia como nós aqui, tanto profissionais da psicologia, por que não, tanto pessoas que num momento como esse estariam ainda se preparando para o Enem, ou quando no Enem chegar, se interessar por psicologia por ser uma área crescente. E tinha uma coisa que me chamava a atenção, Anderson, que era, quando se falava em abordagens, para gente que já tem 1 ano e meio de curso, já fica uma linguagem familiar. Sim. Mas eu confesso para você que acabava me soando como um jargão. Logo no início, no processo de psicoterapia, acho que o meu foi 2007, 2008, por ali, e aí falava, não, mas a minha abordagem psicológica, ela é diferente. Então, é como se as escolas psicológicas, elas fossem também uma das maneiras e um dos espaços, Matheus, que você citou isso, de disputa na psicologia. Porque eu enxergo, aí eu vou agora dar a minha compreensão de psicologia, não sei. Porque eu enxergo uma perspectiva mais expandida, parecida com a que você falou, Anderson, que diz respeito a mais ideias psicológicas, que a gente já resgataria Grécia Antiga, Carol Calderaro, você sabe muito e gosta de filosofia também. Então você vê, tu fala do livro da Ana Bock, Psicologias. Ela vai tratar sobre ideias psicológicas na Antiguidade Clássica, ela vai falar de ideias psicológicas no Renascimento, ideias psicológicas na Idade Média, ideias psicológicas na Idade Moderna e Idade Contemporânea. Mas, ao mesmo tempo, nesse primeiro livro, talvez o livro zero da psicologia, para curioso, para interessado, para estudante, ela também vai tratar das escolas psicológicas, que viriam a ser aquilo que a gente chama de abordagem. E por abordagem, uma ferramenta teórico-técnica para lidar com pessoas, por exemplo, na área clínica, que é o espaço onde se atende as pessoas de maneira individual. E dentro dessas escolas psicológicas, se diz que o marco zero para a psicologia
foi no laboratório de Leipzig, na Alemanha, com William Wundt no ano de 1879, por conta de um experimento laboratorial. A partir daí a gente vê surgir escolas como a do Freud, que está atuando ali no final da década de 1890, criando a psicanálise, método da associação livre. Depois vai ter behaviorismo, nós temos o experimento com o Watson em 1913, depois a gente vai ter a aparição e desenvolvimento de psicologias fenomenológicas, humanistas, e todo esse conjunto teórico que até hoje se desenvolve e se sofistica é um conceito muito amplo do que viria a ser psicologia, de modo que eu diria que se me perguntassem, eu me perguntando, Vinícius, o que é psicologia para você, eu diria é um campo ainda, em termos de conceito, em disputa, mas é uma área absolutamente fundamental para a compreensão, como você falou, Carol, de noção de sujeito, compreensão do indivíduo e de melhor compreendermos o meio em que a gente está inserido. Algumas das compreensões que nos passam aqui na faculdade sobre o que seria psicologia, que a gente seria ainda uma área pré-paradigmática. O que isso significa? Nós temos uma ciência muito nova. Vamos pegar, por exemplo, o Wundt, lá no século XIX, como marco inicial. Nós temos aí ainda menos de 200 anos. Isso faz com que a gente não tenha tanta uma história, tanto uma tradição quanto outras ciências, como a química ou a física, que já estão aí há séculos e séculos. Dizer que algo é pré-paradigmático é dizer que ainda há justamente essa disputa que você fala, Vinícius, de ter várias vozes, vários pensamentos, ainda tentando ver qual que se encaixa melhor à realidade. E quem sabe um dia a gente tenha o domínio de um deles, ou mais de um, não sei. É uma pergunta ainda meio que de bola de cristal. Sim, tu teria alguma intervenção a fazer sobre isso, Anderson? Sim, a respeito do que vocês falaram sobre determinarem quando vão estabelecer a história da psicologia como marco inicial lá, com o Wundt, acho interessante. Tem um psicólogo, eu não lembro o nome dele agora, mas a frase é que a psicologia ela tem um passado muito longo, mas uma história muito curta. Então, como eu tinha falado anteriormente na minha fala anterior, eu falei sobre eu achar que era inevitável o surgimento da psicologia. E eu acho que é porque há uma relação com a angústia humana e há questionamentos advindos dessa angústia. Então, o Foucault, o filósofo Michel Foucault, ele fala que o homem moderno ele é um animal que confessa. E que essa prática de confessar, e aqui ele se refere às psicoterapias, né, à psicologia clínica. E essa prática de se confessar, ela também é expressa na cultura católica, de você confessar os seus pecados da carne para o padre e você ganhar a redenção divina a partir de determinados comportamentos. E, além disso, a gente pode ir mais longe ainda e verificar esses questionamentos a respeito do conteúdo psicológico também na religião, achar a religião como uma explicação para isso. E é interessante quando a gente vai estudar a história da ciência, a gente tem primeiramente uma delimitação a partir de quando as coisas ficaram sendo regidas pelo método. Então, inicialmente você tinha explicações metafísicas, e essas explicações metafísicas, logicamente, elas tentavam explicar e explicavam de acordo com o seu conteúdo, né? Aqui a gente tem a questão do relativismo epistemológico, então elas explicam, sim, da sua forma, essas questões que a psicologia vem tentar responder ainda hoje. Posteriormente, a gente também tem, com o advento da ciência e a rigorosidade do método, a adequação da psicologia a isso. Então, mesmo com o Freud, a gente ainda, claro, tem uma postura muito mais subjetiva, comparando com outras abordagens como a análise do comportamento, mas
ainda assim tem o estabelecimento de um método. E um método que vigora na ciência, na área da psicanálise e cria-se uma tradição ao redor disso. Eu vou aproveitar a tua fala e perguntar, já que tem pertinência, o que é que mudou na nossa vida, na vida de cada um de vocês, a respeito desse conceito de psicologia ao longo desses 3 semestres que nós já cursamos. Alguém se habilita? Bom, o que mudou na minha perspectiva acerca da psicologia nesses 3 semestres, né? Eu acredito assim que quando eu fiz a minha escolha pelo curso de psicologia, foi uma escolha que estava muito ali na superfície. Eu não sabia quão complexo era o desdobrar das perspectivas psicológicas, eu não sabia que existiam abordagens. Como disse Matheus anteriormente, eu acreditava que a psicologia era uma só e que ela era universal. E no próprio primeiro período, eu já tive contato com a ideia de que isso não era uma verdade, de que a psicologia, na verdade, era múltipla, e esse contato ele foi ficando mais profundo no segundo período, quando a gente teve contato com algumas das várias abordagens, né, como a psicanálise, a psicologia fenomenológica, o comportamentalismo. Então, eu acredito que, na minha visão, o que mudou foi isso, foi perceber a psicologia como múltipla, né, que já foi falado aqui anteriormente, e também perceber a psicologia como mais atrelado ao social, porque eu acredito que, de alguma forma, eu não considerava tantos contextos como hoje eu considero. E considerar o contexto social não diz respeito somente a uma psicologia dita social, mas também a uma psicologia do comportamento que considera o ambiente. Muitas pessoas acreditam que isso não acontece, mas considera sim o ambiente, não só a psicologia do comportamento, como também as bases biológicas do comportamento, porque a própria psicologia evolucionista, né, que vem da psicobiologia, ela acredita que não tem como você ignorar o ambiente. O ser humano, ele tem um comportamento definido tanto pela genética, e quando eu digo definido, eu falo muito mais no sentido não de determinação, mas no sentido de embasado, tanto pela genética quanto pelo ambiente. São interações que não podem ser separadas. Então, ter esse entendimento de que o social estava muito atrelado ao nosso comportamento, à nossa subjetividade, aos nossos pensamentos, foi algo que eu acabei construindo ao longo desses 3 períodos. Uau! A minha visão vai ser um tanto quanto similar de Carol. A gente já conversou várias vezes sobre isso, a gente entrou no curso por algumas visões similares. Eu sou alguém que, como eu disse, entrou no curso achando que psicologia era uma coisa só, que era só estar numa clínica atendendo pessoas com transtornos. Sendo que a minha visão, assim, caiu por terra completamente. Para vocês terem uma ideia, para além disso, eu achava que psicologia necessariamente era ser psicanalista, que era estudar filosofia, que era estudar um ser humano que necessariamente é apenas subjetivo. Eu achava que eu ia, sei lá, olhar para uma pessoa numa balada, tá ali, e eu olhando só pro comportamento dela e ia dizer, tá pensando nisso. E muita gente às vezes ainda vem me perguntar, nossa, Matheus, você consegue, né, ler mentes, né? Você observa alguém fazendo alguma coisa, você já dá o perfil dela. Queria dizer inicialmente para você que está ouvindo que isso é balela. A gente não lê mente, a gente não faz esse tipo de análise corporal 24 horas por dia. É extremamente cansativo e algumas coisas sequer têm o mínimo de fundamento. Além disso, eu entrei na psicologia, né, como eu acabei de falar, achando que ia ser algo super subjetivo, que eu ia ser psicanalista, achando que eu só ia atender numa clínica. E eu vi o quê? Eu vi que a psicologia ela está em diversos outros cenários, está no judiciário, está no hospital, está nas empresas, está em diversos campos, está na educação. Eu descobri que a psicologia é
multifacetado, como eu falei, e descobri que a psicologia não necessariamente precisa estar relacionada a essa questão puramente subjetiva. Não, a gente pode ter muita coisa palpável, a gente pode ter abordagens que vão lidar com mais objetividade, olhando o ser humano. Nós temos abordagens que vão usar mais o método científico, outras que vão se pretender a ser científicas sem ser. Algumas vão sequer gostar do método científico, não vão estar muito se importando em segui-lo e vão justificar com base na sua história e tudo mais. E foi nesse caminho que eu vi que, inclusive, eu não gostava tanto da ideia com a qual eu entrei. Eu entrei muito atrelado, achando que ia gostar muito de psicanálise e tudo mais. Acabei achando bem interessante, a gente, como a Carol disse, acabou estudando no segundo semestre. Acabei estudando e vi que não era tanto para mim, mas ainda continuo lendo textos a respeito e achando as ideias interessantes. Depois a gente pode falar um pouco sobre isso, né, Vinícius? Sobre como é que se dá essa escolha de abordagem e tudo mais. Hoje em dia eu me vejo um pouco mais dividido, né, para seguir algumas abordagens que tenham mais uma pretensão científica. E queria dizer para você que está escutando aí, talvez seja estudante, que essas ideias estão todas muito atreladas a questões filosóficas. É assim, meio que regra, se você não gosta de filosofia, eu quero te pedir que ou tu passe a gostar ou considere muito estudar mesmo sem gostar, porque para onde tu for aqui no curso, você vai precisar, se quiser ser um profissional mais bem embasado. Muito bom, Matheus. Eu vou aproveitar essa sua fala para encaminhar o começo do fim desse podcast, que eu vou chamar de Vinicast 001, a produção inaugural que eu estou tendo o prazer de olhar nos rostos felizes de vocês aqui, com o seguinte engate, Matheus, que é, por fim, o que é que mudou na tua vida, na nossa vida, a partir de estar cursando psicologia? E você já me deu essa resposta com uma coisa que a Carol lhe apresentou, que foi, Carol, a psicologia baseada em evidências. Tu participa de um curso e disse para mim que isso mudou a minha vida. Então, além de você falar da necessidade, como o Anderson falou já, em filosofia, em ideias psicológicas desde Grécia Antiga, passa por Foucault, é muito abrangente, e essa é a delícia da psicologia, porque ela é de uma amplitude alastrante, quase que infinita. Eu lhe pergunto e passo a palavra para vocês, Carol, como é que foi esse processo de você investigar outras coisas? Matheus, como mudou na sua vida, o Anderson na sua, e aqui a gente começa a finalizar. Bom, eu acredito que a própria escolha pela psicologia foi uma mudança, porque inicialmente a psicologia não era o caminho que eu queria seguir. Eu objetivava cursar medicina, né? E de medicina para psicologia você tem uma diferença considerável. Existem pessoas que acreditam que não, mas acredite, tem muita diferença. Não tem nada a ver. Se tiver alguma coisa a ver, lá no primeiro período, olhe lá. Então, a partir da própria escolha já foi uma mudança. Eu escolhi a psicologia tendo em vista a neurociência, porque eu queria seguir no caminho das neurociências e eu podia fazer isso tanto pela medicina, quanto por CT, quanto psicologia, mas por amar filosofia, eu pensei que psicologia pudesse ser o caminho ideal. E logo quando eu entrei, assim, no primeiro período, contra todas as minhas expectativas, eu gostei muito da escolha que fiz. Claro que esse gostar muito oscilou e oscila ainda, né? Até porque nós não somos lineares, mas eu acredito que a própria escolha pela psicologia me deu contato com ferramentas para que eu pudesse me entender a nível psicológico, a nível de transtornos e comportamentos, e entender também demandas de meus familiares, de meus amigos, e poder, inclusive, saber formas que, na minha percepção e conforme o que eu estudo, são mais efetivas para certas demandas. Então, isso afetou diretamente a minha vida
e até hoje mesmo continua afetando, já que eu pretendo fazer algumas mudanças relativas a abordagens com as quais eu faço terapia. Então, eu acredito que a psicologia acabou se miscuindo com a minha vida. Hoje em dia, ela é um ramo dela e é isso. Já no meu caso, eu sim concordo certamente com o que os colegas disseram. Aqui no curso eu adquiri uma visão mais ampla de compreensão do contexto social e também me deparei com essa questão da pluralidade da própria psicologia, nos campos da psicologia. E assim como os colegas, eu inicialmente tinha e ainda tenho um grande interesse pela filosofia, e foi isso que me fez escolher a psicologia. O curso de psicologia veio a ser uma opção para mim uns 6 meses antes da prova do Enem. E acabei escolhendo isso. Enfim, aí o que mais mudou na minha vida, eu acho que desde o início do curso, eu de certa forma adquiri uma melhor capacidade de compreensão, de empatia, de percepção do meu estado interno também. Então eu acho que a psicologia, é claro que não em um grau elevado, mas eu acho que a psicologia deveria ser ensinada em ensino fundamental, ensino médio, no sentido de que deveria ser usado como uma ferramenta para instrução de compreensão de sentimentos, de problemas psíquicos, desenvolvimento de habilidades socioemocionais. Então, acho que seria muito interessante a respeito disso, até porque a gente vê, né, claramente a defasagem que a gente tem na saúde mental e tende a se agravar. Então, a psicologia, a terapia são questões muito em pauta e isso provavelmente vai se intensificar. No meu caso, também foi uma questão similar de Carol. Eu passei anos da minha vida tentando fazer medicina, até que durante a pandemia acabei indo fazer terapia. E nessa terapia eu acabei tendo maior contato comigo mesmo, com autoconhecimento, e passei a ver que o curso de medicina era muito menos uma vontade minha e muito mais uma vontade da família, por pressão social, por status, e eu não queria isso para mim. E até que, né, quando chegou a hora de colocar o curso lá no Enem, eu bati o pé e disse, vou fazer psicologia sim. Quando eu entrei, eu acabei gostando muito, já desde o primeiro semestre, me identificando pra caramba com as matérias, com a proposta. Só que conforme o curso foi passando, né, já vou chegar aqui no que você queria falar, que eu falasse sobre a PBE, eu fui ficando um tanto quanto desnorteado, porque tinha uma evasão tão grande de possibilidades, de áreas, porque, como eu disse, eu entrei querendo ir para a clínica, e ainda é o meu primeiro plano, sendo que acabamos vendo tantas áreas, tantas abordagens, e eu acabei ficando um tanto quanto desnorteado com esse monte de estímulos ao mesmo tempo vindo para mim. Então, eu acabei ficando meio que necessitando de um norte. Eu sabia mais ou menos para onde eu queria ir, sabia o que eu não queria, mas eu estava necessitando de alguma luz que me desse mais base, mais firme, mais chão, concreto e segurança para eu poder permanecer e seguir o curso um pouco mais nessa perspectiva. Que foi quando eu acabei conhecendo, por influência da Carol, que acabou me mostrando tudo mais, sobre o paradigma da psicologia baseada em evidências. Acabei participando de um congresso, acabei indo atrás de cursos e vi um paradigma que fazia sentido para mim dentro do campo da psicologia e que me permitiria, independente da área que eu decida atuar como psicólogo,
ter mais segurança e poder estar atrelado a algo que faz sentido para mim, que no caso seria uma psicologia muito mais voltada para questões científicas e tudo mais. Psicologia, nesse sentido, então, é algo que ajudou a me firmar enquanto personalidade, porque, como eu disse, foi, né, meio que uma rebeldia assim, entrar nesse curso, já que não era o que meus pais queriam. Mas hoje em dia eles já estão muito de boa com isso, ok, gente? Só pra dizer, quando eles veem o filho feliz e veem que o pessoal tá ficando cada dia mais abilolado das ideias por aí fora, eles dizem, talvez esse curso faça mais sentido do que a gente pensa. Então, a psicologia foi muito isso. E estar aqui no curso foi extremamente positivo também. Fez eu repensar algumas coisas na minha vida e me ajudar a responder algumas questões que acho que me trouxeram até aqui, é o que me fizeram considerar mesmo, que é por que fazemos o que fazemos. Muito bom mesmo, Matheus, e eu vou dar rumos finais desse primeiro momento, sendo grato pela presença de vocês, pelo Matheus Trajano, pela Carol Calderaro, pelo meu amigo Anderson. Eu sou Vinícius Fernandes e eu concluo dizendo que desde 2014 eu fiz a decisão de migrar de área do direito para a psicologia. Meu principal motivo foi perceber a quantidade de pessoas que eu atendia, quer fosse em estágio, depois em escritório de advocacia, depois na seccional aqui da OAB do Rio Grande do Norte, como eu percebia que as pessoas, por algumas habilidades que eu tinha aprendido como paciente em psicologia, eu percebi que as pessoas precisavam de uma escuta e de paciência e de alguns manejos que o curso vai nos dotando a partir de perspectivas que a gente vai tendo contato, muito ricas e muito belas e muito plurais. De tão plurais queria eu muito a chance que não fôssemos só nós quatro, de repente fôssemos a turma inteira fazendo um trabalho como esse de comunicação e divulgação de diversas perspectivas e de sonhos diferentes e de tudo que já mudou em nós e que ainda vai mudar em nós, em cada colega, em cada candidato ao Enem, em cada estudante, em cada instituição de psicologia, nesse país ou fora dele, em cada profissional, independente da situação de vida que se encontra, entusiasmado com a psicologia, ou um pouco frustrado, ou um pouco lamentante, não importa. Mas eu fui percebendo que as pessoas precisavam disso. E quando eu notei que elas queriam uma escuta, uma intervenção, elas queriam literalmente ser encaminhadas para a psicologia, eu pensei, eu vou ser remunerado por isso. Ainda que eu possa ganhar muito mais no direito, mas não. Eu decidi cuidar de gente, eu quero ir para a clínica, eu quero atender essas pessoas e é por isso que eu estou aqui. Então, caso você deseje fazer alguma pergunta específica, pode deixar no comentário aqui embaixo. Vou deixar fixado também nos comentários as páginas do Instagram de cada um de nós que temos página. Carol Calderaro tem a dela, o Matheus Trajano tem a dele, eu tenho a minha. E a gente vai estar respondendo, quer seja aqui pelos comentários, quer seja por um story, quer seja numa caixinha de perguntas. Pode chamar no direct também, a gente é super de boa para conversar. Isso, pode chamar a gente, sigam também, curtam, salvem as postagens, eu tenho certeza que vão ajudar vocês. Vai, e essa foi a ideia de sermos úteis, e por aqui eu concluo dizendo gratidão por vocês que estiveram aqui, muita gratidão por vocês, seja quem for e quando for que estiver escutando esse conteúdo, e saiba que a gente produziu ele com amor, com carinho e com o maior desejo de alguma maneira isso poder te ajudar de alguma forma. Muito obrigado, e alguma consideração final? Nenhuma, só muito obrigada. Muito obrigado por chamar e por confiar na opinião da gente para trazer alguma representatividade aqui para o que as pessoas vão estar escutando. Eu realmente acho importantíssimo isso que você está fazendo, de tentar ter esse diálogo entre a academia e quem está pretendendo entrar nela. Sim, obrigado pelo convite e até a próxima. Até a próxima, e quando eu digo para ficar sugestão de próximos temas, é porque, lembrando, esse foi o Vinicast 001. Fique aqui com a gente nos próximos e até uma próxima oportunidade. Grande abraço e fiquem bem.